Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Chegamos hoje ao capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Trata-se de uma carta muito intensa, profunda, contundente e que expõe de forma clara o Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 3, Paulo vai demonstrar que não há uma única pessoa justa diante de Deus. Nem judeus, que confiavam na justiça que provém mediante a obediência à lei de Deus, nem os gentios, os pagãos, que sequer conhecem essa lei. Diz o verso 9, pois bem escreve Paulo, devemos concluir que nós judeus somos melhores do que os outros, que nem sequer conhecem a lei? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, e ele cita daí o Salmo 14, ninguém é justo, nem um sequer. Ninguém é sábio, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nem um sequer. Mas espera aí, você está me dizendo que eu não faço bem, que eu não sou justo, correto? Você está me comparando a um desses bandidos, corruptos, enganadores, perversos que há no mundo? Eu procuro sim seguir a lei de Deus. Sou uma pessoa honrada, bondosa, com moral ilibada. Isso que você está dizendo até soa um tanto ofensivo. De fato, se você confia na sua religiosidade, na sua própria força, que sempre essa religiosidade sempre é uma iniciativa humana, como os próprios judeus, com que Paulo argumenta aqui, então você se sentirá tão ofendido quanto eles. A questão que Paulo expõe aqui é muito mais abrangente. Ao citar as Escrituras que dizem não existe um único justo, nenhum sequer, certamente você não é exceção, como eu não sou exceção. O que a palavra de Deus está afirmando é que o reinado universal do pecado é uma realidade. E, obviamente, a consequente queda, a depravação da humanidade inteira. Ou como Paulo afirma no verso 23 de Romanos 3, não há distinção, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, a glória, o brilho, a santidade, a perfeição absoluta de Deus não é mais atingível, nós não alcançamos esse padrão de Deus por nosso próprio esforço. Tudo, absolutamente tudo que fazemos, mesmo todas as boas obras, por mais bem intencionadas que sejam, se elas procedem do nosso esforço pessoal em nos reconciliar com Deus, em obter alguma vantagem da sua presença, algum benefício dele, tudo isso vem manchado pelo pecado. Nos é humanamente impossível, por mais que queiramos e nos esforcemos, cumprirmos integralmente e perfeitamente a boa vontade de Deus. Querem apenas um exemplo? Vejam o verdadeiro padrão de Deus para com a sua lei, saída da boca de Jesus e das atitudes de Jesus. Em Mateus 5, um exemplo, 43 e seguintes, Jesus diz ali, vocês ouviram que foi dito, amem o seu próximo e odeiem seu inimigo. Bom, isso é um padrão humano. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele sim faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos, os piores pecadores fazem isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Bem, mas aí sim, quem pode atingir esse alvo?
Aliás, pergunta semelhante as pessoas fizeram a Jesus quando ele estava em diálogo com o jovem rico. E ao final desse diálogo, Jesus comenta como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. Afinal, a riqueza era vista como bênção de Deus. E então aqueles ouvintes de Jesus perguntaram para ele, mas se é assim, quem é que pode ser salvo? E Jesus respondeu, o que é impossível para as pessoas, isso é possível para Deus. De fato, é impossível para nós nos salvarmos a nós mesmos. É como você tentar se resgatar de um poço de lama se puxando para fora pelos seus próprios cabelos. Ou então querer se erguer do chão, levantando-se pelos cadarços dos seus sapatos. A única maneira de sermos salvos é por meio da fé em Jesus Cristo. Pois pelo seu sangue vertido na cruz, nossa dívida de morte foi liquidada. Pelo seu sangue somos justificados, feitos justos pela fé na obra de Cristo na cruz. Concluo com as palavras de Paulo nos versos 23 e 24. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, agarre-se a Jesus. Aí está a sua tábua de salvação. Não há outra. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém.